Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre arranjos ou combinação. Qual dos dois que eu devo usar e como que eu devo usar? Na verdade, cada um dos dois você utiliza para um casos, na verdade, diferente. Então é muito importante eu saber diferenciar quando eu vou usar o arranjo, quando que eu vou usar a combinação. O arranjo nós temos que estabelecer que ele é caracterizado pela natureza e pela ordem dos elementos, ok? Já as combinações são caracterizadas pela natureza dos elementos apenas, ok? Então nós vamos ter que saber diferenciar isso. Esse é o primeiro passo, ok? Então como assim, professor? Como a ordem e pela natureza? Qual que vai ser a diferença pela ordem e pela natureza? Então, se eu pensar pela natureza dos elementos, então pela natureza nós vamos observar o que? Se eu tivesse aqui o par ordenado 2 e 3, logo ele é diferente, ok, do par ordenado 5 e 4. Ou seja, aqui eu estou caracterizando então pela natureza, eles são elementos totalmente diferentes. E dentro do arranjo, se eu for trabalhar com os elementos 2, vamos pensar aqui, 2 e 1, ele também vai ser diferente por 1 e 2. Então, no primeiro caso aqui, nós temos pela natureza dos elementos, eles são elementos diferentes. Já no meu segundo caso, eu tenho pela ordem dos elementos. Então, quando eu trabalho com o arranjo, o par ordenado 2 e 1 vai ser diferente do par ordenado, no caso, 1 e 2. Ou seja, a combinação 2 e 1 é diferente da combinação 1 e 2. Ok? Então, isso nós vamos pensar em arranjo. Professor, me dê um exemplo como isso. Vamos imaginar pelo arranjo o seguinte. Eu tenho 3 pessoas. Se eu tenho 3 pessoas, vamos imaginar aqui a Maria, o Paulo e o José, ok? Quando eu penso em arranjo, eu vou pensar da seguinte maneira. Existe uma competição, ok? E aonde os 3 estão competindo. De quantas formas que pode obter-se o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Ou seja, neste caso eu vou usar o arranjo. Então eu posso ter Maria, Paulo e José. Eu posso ter Maria, José e Paulo. Eu posso ter José, Paulo e Maria. Eu posso ter José, Maria e Paulo, ok? E também posso ter Paulo, Maria e José. E eu posso ter Paulo, José e Maria. Isso aqui, na verdade, é um arranjo. Por quê? A ordem aqui mudou, ok? Então vocês vão observar que cada ordem que eu tenho aqui indica uma posição diferente. Se eu já fosse pensar no arranjo, que nós vamos ver daqui a pouco, vocês vão observar que no arranjo tudo isso seria a mesma ideia, ok? Porque na combinação, porque no arranjo aqui eu tenho uma classificação. Exemplo, a ordem para mim aqui importa. Para mim, a Maria ser primeiro, o Paulo segundo e o José em terceiro, ou a Maria ser a primeira, o José segundo e o Paulo terceiro, são coisas distintas, diferentes. Então, isso é o arranjo. A ordem dos elementos aqui no caso, eles importam. Ok? Vamos pensar nessa mesma ideia. A combinação, nós vamos trabalhar só com a ideia da natureza dos elementos. Eu vou trabalhar com os mesmos elementos, porém eu vou observar que são coisas diferentes. Então, quando eu penso aqui na combinação, vamos imaginar que eu tenho novamente
a Maria, o Paulo e o José. Eu tenho esses 3 elementos, essas 3 pessoas, ok? Então, estou trabalhando com elementos de naturezas iguais. Vamos imaginar que eu quero formar um grupo com esses 3. Então, se eu quero formar um grupo de 3 com eles, com os 3, então o grupo Maria, Paulo e José é a mesma coisa que o grupo Maria, José e Paulo. Não há diferença. Então, aqui eu estou usando uma combinação. Por mesmo que eu mude a ordem de falar os nomes, eu estou tendo aqui uma combinação, não está mudando o grupo. O grupo Maria, Paulo e José é o mesmo grupo que Maria, José e Paulo, é o mesmo grupo que Paulo, José e Maria. Então, aqui eu estou falando da combinação. Então, a combinação, se eu mudar a ordem dos elementos, não tem problema, eu vou manter a mesma característica do grupo. Já no arranjo, se eu mudar a ordem, aí eu já mudaria características do grupo. A ideia de ordem, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro. Na combinação, isso não é necessário, ok? Ser primeiro, ser segundo, ser terceiro, vai ser a mesma coisa neste exemplo, ok? Então, professor, vamos pensar num exemplo outro exemplo onde eu vou usar arranjo e aonde eu vou usar combinação. Então, vamos pegar aqui a mesma coisa. Se eu tenho a Maria, então vamos pegar aqui no arranjo primeiro. Se eu tenho a Maria, o Paulo e o José, eu vou formar uma comissão de 2 pessoas, ok? De quantas maneiras eu consigo formar, ok, uma comissão de um presidente e de um vice? Então, observem que aqui eu estou falando, eu quero formar uma comissão de 2 pessoas, escolhendo 3 desses elementos, ok? E eu vou pensar o seguinte, eu tenho que ter o presidente e o vice-presidente. Então, eu posso ter como presidente a Maria e o vice Pedro. Eu posso ter como presidente a Maria e o vice José. Eu posso ter como presidente o Pedro e o vice a Maria. Eu posso ter como presidente o Pedro e o vice o José. Eu posso ter como presidente o José e o vice pode ser o Pedro. E eu posso ter o José como presidente e o vice eu posso ter a Maria. Então, observem aqui o seguinte. O grupo, no caso, a dupla de Maria e Pedro e de Pedro e Maria. Então, eu tenho aqui o grupo Maria e Pedro e o grupo, no caso, a dupla Pedro e Maria. São duplas diferentes. No primeiro caso, a Maria vai ser a presidente e o Pedro o vice. Neste segundo caso, o Pedro vai ser o presidente e a Maria vai ser o vice. No caso do MJ, que eu tenho Maria e José, a Maria presidente e o José o vice. Já nesse caso aqui, eu tenho o José como presidente e a Maria como vice. Então, já mudou aí, descaracterizou. Então, a ordem aqui, ela importou. Então, é o arranjo. Eu poderia ter, por exemplo, o Pedro como presidente e o José como vice. E aqui eu posso ter o José como presidente e o Pedro como vice. Então, observem que são coisas diferentes, são duplas diferentes. Ok? Então, aqui eu usei o arranjo e a ordem para mim teve importância. Então, eu tive aqui 6 opções. Ok? Vamos imaginar agora o seguinte. Vamos usar aqui a combinação. Na combinação, eu vou pensar o seguinte. Em uma sala existem 3 alunos. A Maria,
o José e o Pedro. Se eu tenho a Maria, o José e o Pedro, quantos grupos, ou no caso, diferente de 2 alunos, eu consigo formar? Então, eu posso formar o grupo Maria e José. Eu posso formar o grupo Maria e Pedro. Então, eu tenho agora aqui o grupo Maria e José, Maria e Pedro. Agora, eu posso ter o grupo José e Pedro. Tem algum outro grupo diferente além desses 3 aqui que eu formei? Não tem. Vocês vão observar porque se eu pegar agora o grupo José e Maria ou o grupo Pedro e Maria, vai ser a mesma coisa, porque a ordem aqui não me importa. Então o grupo Maria e José e o grupo José e Maria, a dupla no caso vai ser a mesma. A dupla Pedro e Maria e Maria e Pedro também vai ser a mesma coisa. E a dupla Pedro e José e Pedro seria a mesma dupla. Então eu gostaria que vocês compreendessem essa ideia. O arranjo, eu vou observar que eu vou trabalhar pela natureza e pela ordem. Então no arranjo, mudei a ordem, mudei a característica daquilo que eu estou observando. Na combinação, se eu mudar a ordem, não muda a característica. Então é isso aí, espero que eu possa ter ajudado vocês com essa pequena aula aí para poder entender a diferença de quando usar a combinação, quando usar o arranjo. Até a próxima, bom estudo aí para vocês.